Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, meus irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no YouTube, para você se inscrever no meu canal, é Miqueias Alves. Me siga lá que com certeza você será grandemente abençoado por Deus. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazinho, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear em Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, meus irmãos, mais uma semana em que nós estamos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. É sempre um prazer entrar na sua casa ou mesmo no seu local de trabalho para transmitir a você uma palavra da parte de Deus, uma palavra poderosa da parte de Deus, porque nós cremos na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus, porque diz Hebreus que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes,
Ela vai lá na divisão da alma, do espírito, discernindo pensamentos e intenção do coração. Esse é o poder da palavra de Deus. Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus no coração do pecador, para que ele seja transformado à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. E hoje eu quero meditar com vocês, dar continuidade na mensagem que eu iniciei na semana passada, que tem por título A Visão da Glória de Deus, a visão da glória de Deus, que está embasada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, a parte final do versículo, que diz assim: E se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. E se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Na semana passada, de maneira muito introdutória, nós vimos um pouco sobre a biografia de Sarah Edwards, esposa de Jonathan Edwards. Essa mulher extraordinária, que teve um viver extraordinário e que teve uma experiência com Deus extraordinária e que impactou a sua geração, deixando aí um grande legado, inclusive na história da América, na história dos Estados Unidos. E nós vimos um pouco sobre a vida dela, partindo da experiência de vida dela, da realidade de vida dela, para que nós possamos entrar nesse tema hoje, a visão da glória de Deus. Quão importante é, quão impactante é ter uma vida por perspectivas celestiais, ter uma vida por perspectivas do sagrado, dessa experiência com Deus transformadora que muda a nossa vida de uma vez para sempre. E hoje eu quero entrar oficialmente na exposição desse texto. Se você não ouviu a primeira parte dessa mensagem, você pode acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves. Lá você pode encontrar lá a playlist Programa Palavra Viva, e todas as nossas mensagens aqui ficam salvas lá para você ouvir a qualquer hora do dia. Mas hoje eu quero entrar na exposição desse texto, e a pergunta para dar início à nossa exposição é: quem era Ezequiel? Afinal de contas, quem era Ezequiel? Primeiro, Ezequiel era filho de um sacerdote desprezado pelo Senhor. Ezequiel era filho de um sacerdote desprezado pelo Senhor. O significado do nome Ezequiel é Deus fortalece, ou Deus é fortaleza. O que é interessante é que o nome do pai de Ezequiel era totalmente o oposto disso. O nome do pai de Ezequiel era Buzi. E Buzi significa desprezado por Jeová. E como vocês já sabem, os significados, os nomes dos filhos dos israelitas tinham muito a ver com aquilo que eles estavam passando no momento presente, ou com os votos que eles estavam fazendo para a criança no futuro. Algo que podemos entender aqui então é que o pai de Ezequiel não queria para ele os mesmos votos que um dia fizeram para ele. Talvez as circunstâncias do nascimento do pai de Ezequiel não foram boas, e alguém achou que ele seria um desprezado por Jeová. Mas ao Buzi gerar Ezequiel, era como se ele estivesse dizendo o seguinte: Deus é a minha fortaleza. Alguém não acreditou em mim, mas eu acredito no futuro da minha descendência. E aqui já dá para nós aplicarmos essa verdade bíblica e profética sobre as nossas vidas. O nosso Deus é quem? O nosso Deus é quem nos fortalece. É nele quem nós confiamos. Pode tudo estar difícil, mas a nossa rocha inabalável continua sendo Ele. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, ou até mesmo os seus avós não viveram por essa perspectiva. Mas isso não deve se aplicar à sua vida. Você serve a um Deus que não muda, que não possui em si qualquer sombra de variação, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, confie nele.
Se apegue a ele e a sua vida estará bem segura para sempre. Ezequiel podia descansar nessa verdade, assim como nós a podemos. Segundo, Ezequiel era vocacionado para o serviço do Senhor. Ezequiel era vocacionado para o serviço do Senhor. Ezequiel era um levita e de descendência dos sacerdotes. Isso é muito importante de se destacar. No Antigo Testamento, todos aqueles que ministravam no templo de Salomão, os levitas, já nasciam vocacionados para o serviço do Senhor desde o ventre. Um levita não poderia mudar o seu propósito de vida, como também nenhum membro de outra tribo poderia servir no serviço ao Senhor. Por quê? Porque Deus havia tomado para si todos os filhos primogênitos dos israelitas em troca do fato que ele os havia poupado quando eles haviam saído do Egito. No entanto, ao invés de Deus pegar o filho primogênito de cada família israelita e deles formarem o time de ministros para si, ele preferiu escolher uma tribo inteira para fazer dela dedicada aos seus serviços. E Ezequiel era o quê? Ezequiel era um levita. Serviria como sacerdote ao Senhor no templo de Salomão. Contudo, quando ele completou 25 anos, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou 10.000 judeus cativos para a Babilônia. E aqui que mora a grande questão. Por quê? Porque o contexto histórico do livro de Ezequiel é a Babilônia. Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. Número 1, em 605 a.C. Jovens escolhidos foram deportados para a Babilônia e entre eles Daniel e os seus 3 amigos. Número 2, em 597 a.C., 10.000 cativos foram levados à Babilônia, estando Ezequiel entre eles. Número 3, em 586 a.C., as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo, e a maioria dos sobreviventes foram transportados para a Babilônia. Agora a questão é, o que se destaca aqui é que existem 3 textos no Antigo Testamento para se falar da idade de serviço dos levitas. Número 1, 1 Crônicas, capítulo 23 e versículo de número 27, fala de 20 anos. Número 2, Números, capítulo 8 e versículo de número 24, fala de 25 anos. E número 3, fala de Números, capítulo 4 e verso 3, falando de 30 anos de idade. A idade de 25 anos era a idade da consagração. E a idade de 30 anos era a idade do início do exercício do sacerdote. Por quê? Porque nesse período de 25 a 30 anos, o sacerdote deveria estudar para estar apto para o seu futuro ofício diante a nação no templo. Mas onde estava Ezequiel quando era para ele estar sendo preparado para assumir o seu ofício de sacerdote no templo do Senhor? Na Babilônia. Ou seja, se Ezequiel tinha sonhos de servir ao Senhor no templo, isso não iria se realizar. Ezequiel estava longe de casa. Ezequiel estava longe do templo. Ezequiel estava longe de tudo. Só que o texto de Ezequiel, capítulo 1 e versículo 1, começa dizendo o quê? Observe comigo. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus.
Ezequiel, aos 30 anos de idade que ele daria início ao seu ministério como sacerdote no templo do Senhor em Jerusalém, teve uma visão dos céus, ele teve uma visão de Deus. Deus se revelou a Ezequiel quando ele menos esperava. Onde ele menos esperava. E para a missão que ele menos esperava. Ezequiel já estava na Babilônia há 5 anos. E sabia que o cativeiro duraria muitos anos ainda. O que significa que ele já estava com a cabeça em outras coisas. E nem cogitava em mais nada ministerialmente para a sua vida. Mas foi quando tudo dizia que não. Foi quando tudo dizia que não tinha mais jeito, que Deus se revelou a ele de uma forma especial. Talvez Ezequiel já houvesse desistido de todos os seus sonhos concernente às coisas de Deus. Mas a última palavra ainda pertencia a Deus sobre a sua vida. E é isso que eu e você precisamos entender a partir desse texto. O nosso Deus continua sendo soberano sobre as nossas vidas. Nenhum plano de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida pode ser frustrado por nada que aconteça nesse mundo. Pode vir crise sanitária, pode vir crise política, pode vir crise econômica, pode vir crise social ou qualquer outra coisa. Os planos de Deus sobre as nossas vidas não podem ser frustrados. Em meio a toda essa realidade a qual nós estamos passando, Deus quer que nós olhemos para os céus, porque é de lá que nós teremos visões a respeito dele. Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, olhou para os céus e viu uma escadaria de anjos subindo e descendo e entendeu que ali era a porta dos céus. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, viu os céus abertos e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Estevão, sendo apedrejado pelos judeus, viu nosso Senhor Jesus Cristo assentado à destra de Deus Pai. O apóstolo João, exilado na ilha chamada Pátimos, diz que foi arrebatado em espírito e que viu uma porta aberta nos céus, que dizia para ele: sobe aqui. Quando nós colocamos os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, os céus se abrem e nós passamos a ter visões de Deus. Mas ele disse assim: eis que estou convosco. Antes de Deus nos chamar, Ele irá nos atrair para si. Deus está mais preocupado com que tenhamos uma vida com Ele do que tenhamos uma vida de trabalho para Ele. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Ele nos atrai, depois Ele nos chama. Primeiro Ele nos capacita, depois Ele nos envia. Primeiro Ele nos enche, depois Ele nos faz compartilhar. Isso significa que se você ainda não teve um encontro com Deus transformador, então nem começou o processo de Deus sobre a sua vida. Contudo, se isso já aconteceu ou está acontecendo, se prepare, porque coisas extraordinárias passarão a acontecer através da sua vida para a glória de Deus. Terceiro, Ezequiel, de sacerdote, foi chamado para ser profeta. E sobre ele esteve a mão do Senhor.
à semelhança de Jeremias, Zacarias e João Batista, Ezequiel foi chamado do sacerdócio para o ministério profético. E aí diz o texto de Ezequiel, capítulo 1, verso 3, a parte final, as seguintes palavras: e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Depois que Ezequiel viu os céus abertos e teve visões de Deus, ele também sentiu o toque especial de Deus. O que Ezequiel experienciou não foi subjetivo, mas real, concreto, palpável. Deus não estava apenas nos céus, mas do lado dele, para que ele pudesse sentir o seu toque. Ezequiel precisava passar por aquela experiência, porque o que viria depois daquilo seria muito maior e mais extraordinário. Os sacerdotes eram respeitados pelo povo de Israel. Os profetas, por outro lado, eram desprezados. Um exemplo vivo disso são esses 3 profetas que eram para serem sacerdotes e se tornaram profetas. Jeremias era o profeta chorão. Ninguém dava crédito à sua pregação. Zacarias foi mártir por pregar a verdade. E João Batista, não precisamos nem falar muito, visto que foi degolado por não negociar uma verdade bíblica. Ou seja, Deus estava se revelando a Ezequiel de uma forma especial, porque o seu ministério iria ser muito mais impactante no seu tempo. A maneira como Deus se revela a nós diz muito como Ele irá nos usar. Muitas vezes não entendemos os processos de Deus para com as nossas vidas. E por quê? Porque não entendemos a dimensão daquilo que Deus tem para nós. Não existe nada por um acaso em nossas vidas. Tudo que estamos passando hoje é Deus se revelando a nós para que amanhã possamos ensinar a outros. E em muitas vezes, primeiro a gente tem que chorar, para depois aprender a enxugar as lágrimas dos outros. Ezequiel é a maior prova disso. Leia o livro do profeta Ezequiel. Primeiro ele tinha que experimentar de certas coisas para depois ele se levantar para profetizar. Tem muita gente por aí que não tem autoridade nenhuma para falar sobre coisa alguma. E por quê? Porque ainda não teve um encontro consagrado. Porque ainda não viveu experiências com Deus que realmente custaram para si. Porque não sabem qual o preço da renúncia. Porque acham que pregar a palavra de Deus é status. Porque não temem e nem tremem diante a palavra de Deus. E aí pregam qualquer coisa. Porque não buscam ter vida de santidade. Porque pregam de manhã uma coisa e de tarde vivem outra. Por quê? Porque não tiveram visões de Deus. Porque não sentiram o toque do Senhor e acham que são alguma coisa. Não é assim que as coisas funcionam. A minha oração para você que me ouve é que você tenha visões de Deus. É que verdadeiramente você sinta o toque do nosso Deus, te chamando, te vocacionando para uma grande obra. Essa é a segunda parte dessa mensagem. Amanhã continuaremos a exposição desse texto, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até amanhã.